Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o Ender, sou participante aqui do grupo de estudos da igreja aqui do Nova York, qual nós estamos fazendo parte e aprendendo e interagindo juntos, né? Eu sou Jaziel, vocês já me viram no vídeo anterior, estou tendo o privilégio de participar com vocês e aprender, estou aprendendo muito e quero continuar aqui com vocês aprendendo. Amém. Nós vamos aprender juntos. Se você tiver alguma dúvida e quiser ir nos comentários ou se não, os participantes do nosso grupo, né? Envia lá que nós vamos aprofundar em cima das dúvidas e nós estamos aprendendo juntos, lembrando que nós não somos experts, nós não somos professores, nós estamos estudando apenas juntos. E hoje nós estudaremos a respeito de Romanos 8. Nós estudaremos o capítulo 8 de Romanos, né, na carta de Paulo aos Romanos. E antes de entrar direto no capítulo, eu vou fazer aqui uma introdução, né, para a gente contextualizar e entendermos aqui o que a gente quer passar. Primeiro, gostaria de falar lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, não tem para onde a gente correr. Pecou, então estamos destituídos, estamos separados. E Romanos capítulo 6 e versículo 23 também está falando que o salário do pecado é a morte. Então nós estamos destituídos da glória de Deus, nós estamos separados de Deus. Isso já vem desde Adão, na queda de Adão, vem passando para nós, e agora estamos destituídos, nos desligamos de Deus. De lá para cá a gente já não tem mais opção por nós mesmos. A gente não tem como. Pecou e o salário do pecado é a morte. Então, uma introdução para nós entendermos, né? E no capítulo 7 de Romanos, do 21 ao 25, Paulo está fazendo um clamor. Ele está mostrando ali, quando eu quero fazer o bem, o mal já pratiquei, então não tem para onde correr, porque a nossa carne só tende para o mal, só tende para o pecado, né? E lá no capítulo 7, no versículo 25, está dizendo assim, dou graças a Deus por Cristo Jesus, porque por nós não teríamos forças, nós não teríamos para onde correr, se não fosse a graça de Deus, sempre, desde o Antigo Testamento, se não fosse a graça de Deus no Antigo Testamento, como ela se apresenta também em Cristo no Novo Testamento, de nós mesmos, nós não teríamos como. Aí, no 24, vamos a partir do 24, 7, 24 de Romanos. Miserável homem que sou, miserável, essa carne não presta. Quem me livrará do corpo dessa morte? Para onde que eu vou correr? Mas aí no 25, Paulo já vem, né, com a resposta e a solução. Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, a gente entende, a gente sabe o que é o bom, através da lei de Deus, mas a nossa carne sempre está inclinada para o pecado. Aí, nós vamos entrar agora, a partir disso, né, no capítulo 8 de Romanos, que Paulo começa dizendo assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo, né, no capítulo 27, ele mostra, no capítulo 7, no versículo 19, ele mostra a tendência nossa, a nossa tendência da carne. Paulo está falando ali, miserável homem que sou, né? No versículo 19 fala assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. E lá no 24 ele fala assim, miserável homem que sou. Então, nós já entendemos que através de nós mesmos, a nossa carne só vai tender para o pecado. O homem sem Deus, ele é um homem imoral. E no capítulo 8 aqui, entrando aqui, a gente entende então que na morte de Cristo nós obtivemos a vitória.
nós alcançamos a graça através da morte de Cristo, né? Que enfrentou a morte pelo pecado. Precisava-se da expiação, porque alguém tinha que morrer, porque está falando aqui que o salário do pecado é a morte, então tinha que haver a morte. Mas se nós morrêssemos, não alcançaríamos a salvação. Mas através da morte de Cristo Jesus, os nossos pecados expiados agora em Cristo Jesus, nós morremos com Cristo e o Espírito de Deus habita em nós. Então, Paulo vem falando aqui agora, ó, no versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Se nós andássemos numa vida desgarrada, como muitos de nós cristãos fomos resgatados do mundo, resgatados do pecado, a gente entende. Quem foi resgatado do mundo para o pecado e não tem o privilégio de ter nascido e nunca se desviado do caminho, do berço evangélico, aí a gente entende, a gente tem uma visão melhor do mundo de pecado que nós somos, do mundo de pecado que nós vivemos. Se for ver, a gente está o tempo todo pecando e aquilo se torna por normal, por natural, levar uma vida de pecado. Mas isso até nós conhecermos Cristo e sermos mortificados com Cristo, né? Aceitarmos Jesus pela fé, porque tudo se parte da fé. A gente aceita Jesus pela fé e através disso nós alcançamos a graça e a misericórdia de Deus através da fé. Porque se a gente também não tiver fé e falar, eu sou crente, igual tem muitos que dizem por aí, eu sou crente, eu tenho Jesus em mim. Mas aí Paulo vai escrever aqui no capítulo 8 a respeito disso. Mas se você é crente, não tem como você continuar na conduta que você está. Não tem como um cristão que se diz cristão continuar nessa mesma conduta. Eu sou crente, Jesus habita em mim, mas eu continuo na prostituição, eu roubo, eu mato, eu sou homicida, que são as obras da carne, né? Que estão descritas lá em... Deixa eu só identificar aqui, que estão descritas em Gálatas, se eu não me engano, em Gálatas 5, nos capítulos anteriores ao 22. Aqui eu anotei somente o capítulo 5 e o versículo 22, que está falando sobre as obras do Espírito. E sobre essas obras, sobre as obras do Espírito, não há lei, porque a gente já alcançou ali, né, a justificação. Através das obras do Espírito, a gente já alcança a justificação, e através da justificação um novo corpo, como eu estava dizendo, uma nova conduta. Não tem como. Uma pessoa que se diz cristão, a gente não é salvo pelas obras, porque através das nossas obras nós não seríamos nunca salvos pelas nossas falhas, mas agora pela justificação em Cristo Jesus, que Paulo está apresentando aqui no capítulo 8, através disso, o Espírito de Deus habita em nós. Através da nossa fé, a gente aceita Jesus, a gente aceitando Jesus, o Espírito de Deus se aposta de nós, e então a gente passamos a ter boas obras, não para a gente ser justificado pelas obras, mas um crente, um salvo, um cristão justificado, ele pratica boas obras, que é aí o que está escrito aqui em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, certo? E prosseguindo aí adiante, para a gente não perder tempo aqui, para o vídeo também não ficar mais extenso, né? No capítulo 8 aí, Paulo já vem falando que a gente não presta mais contas à carne. Agora a gente é um crente salvo, o Espírito Santo de Deus nos impulsiona a fazer boas obras, então a gente alimenta o nosso espírito, a gente vai alimentar mais o espírito. Eu gosto sempre de pegar, por exemplo, 2 leões. O que você alimentar mais, ele vai ficar mais forte e vai derrotar o outro. Se você alimentar mais aí a sua carne vai ficar mais forte e você não vai se conduzir como um cristão, mas como um pecador.
Mas agora, se você inclinar para as coisas do Espírito, que é o que Paulo está falando aqui no capítulo 8, você vai seguir uma conduta moral através da lei de Deus que ele fala aqui, né? No capítulo 8, no versículo 12 em diante, fala que nós não devemos fazer essa prestação, né, à carne pelos nossos pecados, porque nós não precisamos morrer pela carne, mas sim por Jesus Cristo, e através disso a gente alcança, no versículo 8, do capítulo 8, 16 ao 17, né, fala que a gente alcança agora não mais o espírito de servos, para a gente ficar amedrontados, para a gente ter medo do nosso Senhor, mas agora sim alcançamos a filiação, através de Jesus Cristo somos co-herdeiros com Cristo de Deus. Então agora nós temos um Pai, através dessa filiação, digamos que a gente foi, através de Jesus Cristo, através da graça, digamos que nós fomos adotados, né, por Deus, e Deus nos quis como filhos, e a gente pode ter essa intimidade, esse acesso agora ao Pai, não a um Senhor que digamos, tomamos por exemplo aqui, um Senhor de um escravo, né? Meu Senhor está vindo aí, eu preciso esconder, não posso com meu Senhor. Não, agora a gente é filho, a gente tem acesso ao Pai, através da graça de Jesus Cristo, através da nossa remissão dos nossos pecados, através de Jesus Cristo, a gente tem acesso ao Pai, a gente tem um Pai, a gente tem um Pai. Traduzindo tudo, a gente agora tem um Pai, a quem a gente é escravo desse Pai, não por temor, mas por amor. A gente, por amor, se torna escravo de Cristo. E eu passo a palavra para o Josiel aqui, que eu já falei muito. Se você quiser fazer uma pontuação aí, quiser acrescentar alguma coisa ou corrigir algum erro aí, fica à vontade. Não tem nada disso, ele fez uma introdução que ajuda bastante a entender o capítulo 8. Ele falou até o verso 16, eu vou falar do verso 17 em diante, deixou tudo muito bem colocado na parte de alusão que ele fez sobre a gente não enxergar Deus como a gente como um escravo e ele como um senhor e ficar com medo dele. A atitude de Adão e Eva é bem clara nisso, eles ouvem a voz de Deus e se escondem, porque o pecado que eles acabaram de cometer já estão escravizando eles já se sentem escravos. A atuação do pecado sobre a carne, ela sujeita a nossa carne ao pecado. Então, a primeira atitude deles é fugir. Por quê? Porque assim que o pecado entrou, ele já suplantou, ele já se impôs sobre a nossa carne. A introdução que ele ficou e o exemplo que ele deu foi perfeito. A gente começa a enxergar Deus como se ele fosse um senhor muito bravo, vamos dizer assim, o desenho que secularmente Deus é apresentado, um velho barbudo, muito nervoso, sentado num trono, disposto a despejar sua ira sobre nós. Mas o que a gente entende quando a gente lê a palavra é que é totalmente ao contrário. Ele é um Pai amoroso que quer reconciliar-se com a gente. Então, nos versículos 17 até 25, vai falar que nós somos feitos filhos e co-herdeiros, ou seja, nós também somos herdeiros, mas herdeiros de quê? Quando a gente vai ler o texto, a gente vai perceber que a partir da morte do velho homem, nós começamos a crer em Jesus. A gente pode pegar ali João capítulo 1, versículo 12. Por isso nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo, também está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 7. E ele conquistou para nós uma herança. A gente acabou de estudar o livro de Hebreus, a gente vai ver isso, falando também disso lá no capítulo 1, versículo 2 de Hebreus. Então, quem está... logo, se Cristo conquistou essa herança para nós, se nós rejeitarmos a Cristo, nós automaticamente rejeitamos a herança. Porque nós só somos co-herdeiros com Ele, porque nós o reconhecemos como o que é suficiente para a nossa salvação. Então, o pecado é o maior empecilho de a gente reconhecer esse sacrifício. A gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, falando que é o pecado que é esse empecilho para esse reconhecimento. Então, padecer com Cristo é um processo que visa nos aperfeiçoar, para que nós rejeitemos essa natureza.
não a natureza pecaminosa, porque como nós somos do mundo, nós nascemos aqui, nós somos automaticamente suplantados pelo pecado. O Ender já falou aqui, a nossa carne inclina naturalmente para o que é mal, para o pecado, ela tem inclinação para o pecado. Então, quando a gente, por intermédio de Cristo, recebe essa herança, o velho homem ele morre, porque para ter uma herança, alguma coisa tem que ter morrido e deixado essa herança para nós. Ninguém deixa uma herança em vida. Aí alguém vai pegar a passagem do filho pródigo, que ele pede herança estando o pai vivo. É um outro exemplo, mas é uma coisa que é antinatural. Por natureza, por lógica, a herança vem dado que alguma coisa morre. Então, Cristo morre, o sacrifício dele ainda não é a nossa herança, é a porta de acesso à herança. Eu tenho que reconhecer o sacrifício, reconhecer ele como Salvador e morrer o velho homem. É lógico que a gente tem uma liturgia, um ritual que a gente emprega, que é o batismo, que é ali que a gente deixa, sepulta o velho homem, que o velho homem ele morre quando a gente aceita Jesus, o velho homem morreu. Mas a gente tem que sepultar ele. E não só no ato do batismo, mas todo dia a gente tem que sepultar as atitudes do velho homem. Falar mal, dar mau testemunho, ficar com inveja, às vezes o desejo desenfreado pelas coisas da carne, tipo a pessoa que não consegue tirar o olho de uma mulher mesmo, independente de ser ou não casado, mas quando o cara se prende na parte do desejo, da sensualidade. Então, isso a gente tem que ir matando. Isso também não é uma coisa assim, nossa, esse irmão merece... Não tem nada disso. Não é questão de merecer o inferno. É um processo. A gente precisa se aproximar para ter, de fato, direito a essa herança. E a gente vê com isso que todo o processo, a herança, gente, da qual eu estou falando aqui, é para nos levar à vida eterna. A nossa herança aqui é a vida eterna, é o foco da gente. Lógico, não só visando o céu, a gente tem que ter no coração o desejo de servir, o desejo de ser igual a Cristo. A palavra que Paulo fala, ser de Deus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Então, e dentro desse processo entra uma coisa muito importante que é o Espírito Santo. Os versículos 26 e 27 vão falar da obra dele. Qual que é a obra do Espírito Santo? Traduzir para Deus o que a gente tem que pedir, o que a gente realmente está querendo. Não que Deus seja um ser ignorante, não, Deus sabe todas as coisas. Mas eu não tenho como, eu espero que vocês tentem abrir o coração para o que eu vou falar agora, eu não tenho como dizer para Deus o tamanho da minha dor. Por que eu estou dizendo isso? Deus ele não sente dor. Nada consegue infligir dor a Deus. Então Deus ele precisa na pessoa do Espírito Santo para que ele, através de Jesus, que é o nosso advogado, transmita o que é que a gente está sentindo, a dor, o sofrimento, porque Deus ele não sente essas coisas. Deus ele não tem como eu falar assim, nossa, Deus está sofrendo dor por conta disso. Não, Deus não sofre dor. Deus, por isso o Espírito Santo é importante dentro desse processo. O Espírito Santo traduz o que a gente está sentindo de uma forma que aquela mensagem chegue exatamente como está acontecendo para Deus. Porque não tem nada acima de Deus, nada consegue infligir dor ou sofrimento a Ele. Então o Espírito Santo é quem vai traduzir numa linguagem que Deus consiga mensurar o nosso sofrimento. Então essa é a obra do Espírito Santo. Qual que é a obra de Deus? E eu acho interessante isso aqui, porque vai entrar num tema que é polêmico, a gente viu que no grupo é um tema que tem agitado bastante, que é a predestinação. Os versículos 28 a 30 vai falar de uma coisa da predestinação. Então eu quero, começa assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero desmistificar essa frase, porque a gente tem uma tendência natural a associar que todas as coisas trabalham para o bem e a gente acha que o processo vai ser bom e às vezes não é. O processo, eu vou falar processo aqui, mas tudo que a gente vive no decorrer da vida, ele está trabalhando para um bem maior que é a nossa salvação. Vou pegar um exemplo mais fácil para tentar explicar o que eu estou querendo dizer aqui, porque às vezes fica difícil de entender, porque a ótica divina é totalmente diferente da nossa. Mas vamos pegar crucificação. Jesus está lá sendo crucificado, está no meio de dois ladrões, para se cumprir a profecia, que ele foi contado no meio aos ladrões. Então, olha só,
e a gente tem uma mania de falar que é o da esquerda, que é o e o da direita, mas lá não está escrito isso. Lá fala que tinha dois. Um fala assim: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti e a nós. O outro fala assim: que é isso? Nem estando na mesma situação, você reconhece os seus erros? Ele não diz com essas palavras, eu estou dizendo para ficar fácil de entender. Então, um entendeu, os dois viveram o mesmo processo, os dois eram ladrões. O que eles roubaram, não sei, mas os dois eram ladrões. Eles viveram a vida deles praticando atos ilícitos. Eles roubavam as pessoas, roubavam pé, não sei, a Bíblia não vai dizer exatamente o que eles estavam roubando. Obra da carne. Então, só que um reconhece que errou a vida inteira e que agora está diante dele uma oportunidade. A salvação está ali, gente. Jesus está aqui do lado. Os dois estão tendo a mesma oportunidade. Os dois, independente da vida que viver, foram trazidos até aquele momento, e foi o momento em que Cristo se apresenta para eles. Qual que é a nossa decisão quando Cristo se apresenta para nós? Então não tem essa desculpa de ele teve mais oportunidade, a conversão de fulano de tal não foi igual a de ciclano. Deus, ele vai se apresentar, e Deus se apresentou aqui para esses dois. Não conseguia enxergar a oportunidade que estava diante dos olhos dele, mas não é porque a oportunidade era diferente, não, a oportunidade era igual para os dois. Para os dois. Desmistifica que um pode ter tido a vida. Não existe isso. Jesus está aqui agora diante dos dois. E um aproveita a oportunidade e o outro não. Isso é a minha visão de predestinação. Quando esse texto vai falar de predestinação, e eu vou além aqui, eu vou até ler, porque eu acho que fica mais fácil eu ler o que eu escrevi do que eu tentar repetir, porque quando eu estava escrevendo era fácil, eu tive tempo para raciocinar, que eu tenho um vídeo curto e fica difícil eu escrever aqui. Mas olha só o que eu escrevi. Para explicar o termo, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, eu quero começar dizendo que nenhum indivíduo é escolhido, eleito ou predestinado a ser salvo ou condenado, sem que ele seja por escolha e responsabilidade pessoal. Ninguém, gente, ninguém foi escolhido desde o momento do nascimento ir para o inferno ou desde o momento do nascimento ir para o céu. Isso não existe. As oportunidades são iguais. Continuando o que eu escrevi aqui. Por isso, pois isso implicaria numa cruel acepção de pessoas. A Bíblia vai dizer várias vezes que Deus não faz acepção de pessoas. E se existisse predestinação, seria acepção de pessoas. A gente estaria contradizendo algo que é da natureza divina, que é tratar todos de forma igual. E seria também injustiça por parte de Deus. Ele não escolhe uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, mas oferece a graça a todos da mesma forma. Para mais uma vez me fazer entendido, eu vou continuar com dois exemplos. Aí eu citei o exemplo lá dos ladrões na cruz, e eu quero citar um outro exemplo, que continuando nos exemplos dos ladrões, mas indo para um outro exemplo, uma conversão diferente, a conversão de Paulo. Paulo era um doutor da lei, era um homem respeitado pelas autoridades religiosas, ele está descendo, ele pede carta e desce para Damasco para continuar perseguindo a igreja, porque ele fala que está respirando ameaça e perseguição contra a igreja. Então ele está lá, puxando pelo cabelo, entregando para a morte. Ele, inclusive, está lá no momento que Estevão era apedrejado, ele está lá, ele está segurando as capas dos homens que estão apedrejando Estevão. Então, desde o primeiro mártir da igreja, o Paulo está lá participando daquilo ativamente. Quem ia pregar o evangelho para aquele homem, gente? Não que ele fosse um homem de difícil entendimento, não, ele era um homem muito inteligente, mas ele tinha tanta convicção que precisava de algo muito lá acima da natureza. E por que eu estou falando disso? Porque Jesus precisava se apresentar para Paulo. E se foi do cavalo, da carroça que ele caiu, eu não sei, Deus jogou ele no chão. E Deus deu uma sova mesmo, pôs ele no chão e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, você está perseguindo ele, persegue eu. Aquilo é uma palavra dura. Se você ler o texto, o termo usado é duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Sabe o que isso quer dizer? É como se tivesse uma coisa pontuda, uma lança apontada para Paulo e fala: vem agora contra a lança. Jesus está se apresentando para Paulo como uma lança afiada e falando para ele: vem cá, vem contra eu, porque aí contra ele está fácil, vem contra mim. E olha para você ver, precisou disso, o homem ser jogado no cavalo, ficar cego, faz 3 dias de jejum. Jesus manda Ananias lá para concluir a conversão, porque a sola já estava dada, a palavra já estava bem
pregado no Evangelho, Deus só estava dizendo para ele, tudo que você fez, tudo que você aprendeu até hoje, era para você servir a mim. Então, o Evangelho vai se apresentar, gente, de várias formas, depende de quanto é duro o coração do homem. Talvez eu não precisasse ser jogado em algum lugar para reconhecer Jesus, mas Paulo precisava. Era a forma como o Evangelho precisava chegar até Paulo. Mas a obra de Deus, ela vai acontecer. A palavra vai chegar. O momento é, de que forma eu vou me portar quando essa palavra chegar? Então não existe essa ideia de que uns nascem para a vida eterna e outros para a condenação. Isso não existe. E eu vou passar para o próximo tópico, senão fica longo, a obra de Cristo. São várias perguntas, para mim um texto muito bonito, porque vai falar, quem nos separará do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus, mas eu quero completar, quem sou eu para completar um texto de Paulo, mas eu quero completar. Só uma coisa nos separa do amor de Deus, só uma, gente. Eu não estou ensinando nenhuma heresia para vocês, não. Somente nós mesmos conseguimos nos separar do amor de Deus. Por quê? O pecado ele causa afastamento, mas é eu que decido se eu vou escolher ou não estar debaixo do amor de Deus. Lá vai quem nos condenará, a altura, a profundidade, nem os anjos, nem o porvir, nada. Paulo fala que nada, nenhuma dessas coisas tem poder. Por quê? Porque a escolha é pessoal. O livre-arbítrio ele existe, gente, é real. Então eu que escolho, eu, na individualidade, eu não tenho poder para salvar a vida dele. Eu também não tenho poder para salvar a minha, mas a escolha de me salvar é minha. Ninguém vai me tirar isso com uma teoria de predestinação. E eu quero concluir o vídeo, porque ficou bem longo, dizendo que eu acredito sim em predestinação, mas a predestinação que eu acredito é que todos nós, independente de onde nasceu, da cor, do que acredita, da convicção política, tanto faz. Todos nós somos predestinados a ser salvos. E a mensagem vai chegar para você que está assistindo esse vídeo, se já não tiver chegado. E você tem a escolha, se vai escolher ou não, se vai seguir ou não, estar com Jesus. E hoje é o dia da salvação. Isso vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Hoje é o dia, aliás, eu posso estar confundindo, pode ser 6.2 ou 2.6, que agora a referência tem uma fugidinha aqui, mas é 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, se eu não me engano, que hoje é o dia da salvação. Então escolha também sair de ideias que podem te tirar da salvação, da companhia de Cristo e viver um evangelho real, porque hoje é o dia da salvação e esta é a obra de Cristo em nossa vida. Quer falar? Para concluir, eu vou deixar só aqui um versículo, duas citações, na verdade. Uma é Gálatas 2:20, que Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. E para encerrar, concluindo também com a fala do Jaziel, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Cristo vive em mim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós estamos salvos através de Cristo, pela graça de Deus, que amou o mundo de tal maneira, que deu Cristo para que morresse em nosso lugar. Glória a Deus por isso. E aqui nós encerramos esse capítulo. Se não tiver ficado de fácil entendimento, refute aí, nos mande aí nos comentários, ou para os estudantes aqui do grupo com nós, tirem suas dúvidas. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pode ser a todos.